Vou começar o meu pronunciamento pegando o gancho naquilo que a minha colega vereadora Rose falou a respeito dos nossos buracos. Os nossos buracos na nossa cidade. Para nós, vereadores, está começando a ficar complicado sair na rua, porque eu estou até começando a estipular regras. Exemplo, regra número 1, nunca vá no supermercado se você estiver com pressa, porque lá você encontra pessoas e as pessoas vêm reclamar. Regra número 2, nunca responda um cumprimento se você estiver com pressa, porque as pessoas te interrompem, você educadamente vai ouvi-las e lá vem elas reclamar. Regra número 3, não vá no chá de fraldas, como eu fui ontem, onde uma pessoa chegou a me perguntar por que nós, vereadores, não criávamos uma lei aqui na Câmara, onde seria permitido andar a cavalo pelas ruas da cidade. Na hora eu não entendi, e perguntei para ela, por que a cavalo? Porque da situação que estamos enfrentando de buraco, já vamos ter que andar a cavalo nas ruas da cidade. Então eu falo isso brincando, mas a situação é séria. Mas que a pessoa fez essa brincadeira comigo, ou falou sério, ela fez mesmo. Na hora eu me senti até meio lesada, porque eu não entendi. Então eu gostaria de pedir, a gente sabe que ainda está chovendo, mas também sabemos que 19 de março é um divisor, e que a partir daí as águas, as chuvas diminuem. E eu faço um pedido ao secretário de obras, Hilton, que é meu amigo, por sinal, primeiro suplente dessa casa, que nos mande um cronograma de trabalhos, de como será feito esses trabalhos de tapa-buracos na cidade, porque dessa forma a gente começa a dar uma explicação para a cidade, a população nos cobra, não é a Sônia Maran que está aqui cobrando. Se bem que eu vou confessar uma coisa para vocês. Avenida Goiás, esquina com a Rua Buriti, o trem está feio também. Tem um buracão lá naquela rotatória, que é um lugar meio complicado, da Avenida Goiás com a Mato Grosso do Sul, que ali a coisa está bem feia. Então a gente pede ao Hilton que nos mande um cronograma de trabalhos, porque dessa forma a gente vai estar divulgando para a população e vamos estar ajudando a defender o executivo e até mesmo dando respostas à população de como será feito isso. O que nós ouvimos falar extraoficialmente seria de que não estão sendo talvez tampados com tanta rapidez, porque teremos logo a construção de galerias. Mas essas galerias, quando serão construídas? Então, de repente, se a prefeitura já tem também a data, nos mande, que aí nós passamos a ser advogados do executivo, da Secretaria de Obras, porque eu costumo dizer que eu tendo a informação, eu estou aqui pronta para defender. Não tendo, o que eu posso fazer? O meu segundo assunto, e aí eu venho pedir, presidente, você sabe que eu gosto de ler e estou sempre lendo, porque eu costumo dizer que um povo esclarecido, um povo que lê, um povo que busca seus direitos, ele sabe quais são os seus direitos. E lendo o nosso regimento interno, aí eu faço pedido à nossa assessora jurídica, que existe algo conflitante. A gente sabe que o nosso regimento interno já foi todo feito por uma equipe que foi contratada na gestão passada, para que faça a reformulação. O que nós mais aprendemos agora no nosso curso, que está sendo muito bom fazer esses cursos, porque estamos aprendendo bastante, é que tudo aquilo que vai dirigir os trabalhos da Câmara tem que estar lá no regimento interno. E eu chamo a sua atenção, nossa assessora jurídica, eu quero até um parecer jurídico seu, ao artigo 61, aonde lá está escrito que a sessão da Câmara, o grande expediente, teria que ser de 1 hora. E no artigo 76 diz que cada vereador tem direito a falar por, no máximo, 15 minutos. Isso me chama a atenção porque se somos 9 vereadores e cada um, tudo bem que a gente entende que nem todos falam 15 minutos. Eu, particularmente, acho que 15 minutos deveria ser ampliado, para no mínimo 20. Mas, enfim, se cada um de nós falarmos 15 minutos, teríamos que ter 2 horas e 15. Então, ali está conflitante. E eu chamo a sua atenção, e também a atenção da presidência dessa casa, e eu como mesa diretora me preocupo, porque as normas que aparentemente elas são conflitantes, elas não podem ser restritivas. Isso é o que diz o direito. E no nosso caso, que somos 9 vereadores representantes do povo, temos que ampliar para mais.
porque estamos aqui para defender projetos de leis, as nossas ideias, aquilo que a população pede. De repente, se 9 se inscreverem por 2h15 e um artigo nos permite que se fosse por 1 hora, ficaria complicado. Como essa Casa de Lei tem 9 vereadores, e no futuro pode ser que seja ampliado, porque a lei já permite para 11, então é algo bem preocupante. Então aqui o meu recado está dado, e para bom entendedor, meia palavra basta. O outro assunto que eu gostaria de mencionar, e aí eu agradeço, que eu já li, na mensagem do Executivo, são a respeito dos nossos ofícios que nós fizemos. Alguns foram assinados por mim e pela vereadora Rose, outros por mim, vereadora Rose, e o vereador Elton Silva, são a respeito de contratos, a respeito de tudo aquilo que foi feito durante esse decreto, esse primeiro decreto de emergência. E aí entra algo que eu quero até pedir, de certa forma, desculpas. No meu ofício número 21, eu pedi as receitas correntes com a despesa do pessoal ativo e inativo e os encargos sociais do ano de 2012. E, na verdade, no dia que foi nos entregue aquele relatório de inconsistência de dados, explanando as dificuldades encontradas pela gestão atual para administrar, ali tem o histórico da folha de pagamento de pessoal. E eu até tive o cuidado de ligar e confirmar com o secretário de Finanças se a empresa contratada foi uma empresa séria de confiança. E ele me explanou e afirmou que sim. E eu não duvido e acredito que é dessa forma que se trabalha. E ali fala, naquele relatório, até mesmo a empresa dá um parecer, digamos assim, entre aspas, negativo, porque a folha de pagamento que, em julho, ela era de 42 alguma coisa, no final, em dezembro, ela fechava o ano de 2012 com 45%. E eu sei, e também sei que quem faz contabilidade sabe, que esses cálculos são feitos em cima da receita líquida, no caso do município. Então eu fico feliz, e aí entra o meu pedido de desculpas, que essa resposta, na verdade, eu já a tinha ou a recebi logo em seguida. E aí eu fico feliz em poder compartilhar com a população dessa cidade, com meus colegas vereadores, que a nossa folha, graças a Deus, não está dentro daquilo que até então foi nos passado, ou a princípio, né, que estava dentro do que seria o prudencial. Na verdade, nós estamos com fôlego, pelo que relatou essa empresa, para chegar no 54% de quase 9%, para chegar no prudencial de 8%. Um dos outros assuntos que eu gostaria de chamar a atenção, e aí eu chamo a atenção, no caso, até mesmo numa resposta que foi nos dada, e aqui entra o assunto dos ônibus sucateados, herdados, como frisou a colega Tânia Francis, da gestão anterior. Eu só gostaria de lembrar que hoje nós tivemos uma reunião com os motoristas de ônibus, nós perguntamos a respeito das linhas, a minha colega Rose já comentou aqui que nós ligamos para a secretária de Educação e fizemos o convite, entendendo quando ela se dispôs imediatamente a vir falar conosco, não fizemos a convocação, mas se preciso fosse, seria feita. E eles fizeram questão de frisar que tem 5 ônibus novos. Então a frota não foi deixada totalmente sucateada. Por outro lado, ela deveria toda ter sido consertada no início do ano. Não foi. Num dos nossos ofícios, aqui está respondido que elas só podem ser compradas após licitação. E aí eu lembro ao Poder Executivo que, diante de um decreto de situação de emergência, o decreto já serve justamente para isso, para que as compras emergenciais sejam feitas, sejam realizadas sem a necessidade de licitação. Então, está havendo aqui também uma informação conflitante. Permite uma parte, vereadora. A parte concedida, senhor Alírio. Nós vemos realmente que
Deve ter algum contraste aí em alguma coisa, porque quando a gente entregou o final do ano, nós não tínhamos toda a frota sucateada. Os ônibus todos puxaram os alunos, eles deveriam entrar numa reforma. Alguns ônibus, grande parte desses ônibus eram novos, começaram a trabalhar esse ano, e uma boa parte desses ônibus estavam em bom estado. Então, não acho que tudo estava sucateado. Tinha alguma coisa que tinha que reformar. É óbvio que cada ano tem que ser reformado todos os ônibus. Não existe dizer que vai trabalhar no interior, numa estrada como nós temos, fazendo um trajeto aí de 7, 8 mil quilômetros diário de ônibus, que no final do ano não tem que fazer uma reforma. Alguma coisa tinha que ser feito. Agora, tudo sucateado, não sei. Obrigado, vereador. Eu peço que o pronunciamento do senhor faça parte, faça parte do meu pronunciamento. Então, voltando ao assunto ônibus, a situação que foi nos relatada hoje nos deixou um tanto quanto preocupado, e aí entra o bom senso do presidente desta casa em estar ouvindo os dois lados. E eu defendo a mesma ideia que ele, que tudo na vida tem os dois lados. Tem a cara, tem a coroa. Ouvimos os motoristas, vamos ouvir a secretária, para, no final, chegarmos a um entendimento. Mas também acredito que não será os ônibus que ficarão sem conserto, porque eu já fui presidente do Fundeb, a receita do Fundeb, ela é bem clara. 60% do valor do Fundeb é para pagamento de professores, os outros 40%, professores não, funcionários ligados à educação. E os outros 40% são para manutenção de ônibus, são para manutenção até mesmo de reformas de escola. E a gente, no nosso ofício que vamos fazer para ela, vamos estar pedindo até mesmo o valor disso para ver o que está acontecendo. Então, a princípio, o que eu tenho para dizer seriam essas as minhas palavras. Agradeço a presença de todos aqui na Câmara. Quero sempre frisar que a Sônia Maran, vereadora, é parceira daquilo que for bom para a população, daquilo que for bom para a nossa cidade. Como a vereadora Tânia falou, existem os que trabalham para fazer a coisa dar certo e existem os que trabalham para fazer a coisa dar errado. Podem ter certeza que eu sou o tipo de pessoa que trabalho para fazer a coisa andar, para fazer a coisa dar certo. Certo? Fui parceira da administração anterior, sou parceira dessa administração, mas sou uma pessoa crítica por natureza. Sou uma pessoa, entre aspas, culta, politizada. Nunca vou ser pessoa de não enxergar o que está acontecendo. Se for bom, vou elogiar. Da mesma forma que te mandei, prefeito, um torpedo dizendo: parabéns, doutor Felipe, nesta discussão em Campo Grande o senhor foi porreta. E foi essa a minha impressão. Cheguei em casa, foi o comentário que eu fiz, lá mesmo na Assembleia já fiz esse comentário. Te admiro em muitos pontos e, se Deus quiser, irei admirar em muito mais. Prefeito Xixi, parabéns pelas suas palavras, parabéns pelo seu compromisso. Realmente já andavam divagando, e eu mesma cheguei a dizer, temos que ficar esperta com o prefeito Xixi. Ele foi aluno do prefeito Valdeli, que é inteligentíssimo. Não vou usar o termo que eu usei, mas você sabe porque eu te falei aquele dia lá quando nos encontramos na estrada. Mas realmente você é digno de admiração. Eu acho que não é só por escrito, palavra dada tem que ser cumprida. Agradeço aos vereadores do Paraíso que também entenderam. Peço desculpa publicamente a você se em algum momento lá na Assembleia vocês se sentiram melindrados ou ofendidos ou chateados com o que eu disse, mas da mesma forma que vocês estavam defendendo o terreno de vocês, eu estava defendendo o meu. Agradeço ao popular Fiotinho, que eu já dei um puxão de orelha nele, tem idade para ser meu filho, né? E como professora, infelizmente, a gente tem essa mania. E eu só tenho a agradecer a presença de todos. Por favor, venham mais vezes. E muito obrigado a todos vocês e boa noite.